Boa noite, mais uma vez, a todos, todas e todes. Este é o Clube do Livro em Literatura Irlandesa, da ABEI, em parceria com a UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, e esse é o nosso primeiro encontro de 2024. Eu sou Camila Batista, sou professora da UFR, também membro da ABEI, e sou a coordenadora desse projeto de extensão. O Clube do Livro em Literatura Irlandesa já existe desde 2020, sendo um projeto da ABEI exclusivamente, completamente online, né? E este ano nós temos a parceria com a UFR como projeto de extensão. Então, esse é o nosso primeiro ano como projeto de extensão. Né? Nós temos aqui o Johnny, que é nosso bolsista, então ele é bolsista do Clube do Livro em Literatura Irlandesa, não pode abrir a câmera, né, porque ele está sem câmera, mas nas próximas reuniões vocês vão conhecê-lo, e nós temos também a Giovana, que é outra extensionista, que não pode participar do clube hoje, mas vocês também vão conhecê-la nos próximos encontros, né? Então, eu sou a coordenadora desse projeto, juntamente com a professora Mariana Bolfarini, que é presidente da BEI e também professora da UFR, o Vitor Pacheco, que é nosso colega da BEI e doutorando na USP. E, então, para este ano, nós selecionamos 4 obras para ler conjuntamente, né? Nós gastamos mais ou menos 2 meses, né, lendo esses livros, um livro só, e aí nós temos sempre essa live ou encontro de abertura e um encontro de encerramento, né? Então, começamos a ler um livro no mês e terminamos no seguinte, tá? Sigam as nossas redes sociais, quem não tem, sigam as nossas redes sociais, então, o nosso perfil no Instagram é @Clube do Livro. Eu vou escrever aqui no chat. Clube do Livro AB UFR, para quem ainda não está nos acompanhando por lá. Temos também o grupo do Telegram, que eu vou colocar aqui o link. Para quem gosta, né? Para quem gosta de usar o Telegram e grupos do Telegram, nem todo mundo gosta, né? Mas nós também compartilhamos as informações por lá. E também temos o site da ABEI, onde a gente compartilha todas as informações para quem não gosta de nenhuma outra rede social, tá? Então, esse é o grupo do Telegram e o nosso perfil no Instagram, tá? Antes de começar a discussão, eu gostaria que vocês se apresentassem. Podem abrir a câmera ou escrever no chat que a gente lê, não tem problema, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês. Alguns eu já conheço há um tempo, né? Temos a Esther, que é a nossa convidada hoje. Já vou falar de apresentar você mais propriamente, Esther, mas se você já quiser falar um pouquinho, né? Porque a Esther é quem estuda a autora que a gente vai ler agora, que é a Diva Jayadar. Então, é por isso que eu chamei a Esther hoje. Mas gostaria de ouvir dos outros participantes, né? De vocês, se vocês puderem se apresentar. Não precisa abrir a câmera, só de repente abrir o microfone ou colocar ali no chat as informações sobre vocês. Eu posso começar? Uhum. Meu nome é Douglas Edson, eu sou da Universidade Federal de Mato Grosso, faço mestrado em Linguística e quem recomendou esse clube de leitura foi minha irmã Camires Roberta, que já teve aula com você, acredito eu. Uhum. Ela é da área de Rondonópolis, né, UFR. Então Que bacana. ela me incentivou a participar desse grupo e eu tô gostando da leitura. Tô gostando bastante. Já começou a ler, então. Que legal. Seja bem-vindo, então, Douglas. Vamos Obrigado. saber que você é da UFMT, né? Éramos UFMT antes, agora somos UFR. Teve a emancipação do campus, né? Mas que bom tê-lo aqui.
Bem-vindo. Quem mais? Eu posso ir agora. Uhum. Oi, pessoal, meu nome é Júlia, eu estudei na UFR, eu formei no ano passado, no meio do ano, letras em inglês, e eu descobri ontem no Instagram. Aí eu não sabia que hoje seria só de abertura, e eu li o livro inteiro ontem, porque eu achei que hoje já seria tudo, mas tá ok. É isso, basicamente. Ai, que legal, Júlia, seja bem-vinda. Que bom ter egressos do nosso curso também aqui, né? Você não é a única egressa, temos a Duda também, mas a Duda já vai falar, né, Duda? Mas que bom, Júlia, e que você conseguiu ler o livro inteiro de ontem para hoje. Não tem problema, a gente só vai evitar de dar spoilers aqui, né? Mas hoje a gente pode você pode comentar um pouquinho mais sobre a sua impressão, né? Que você teve sobre o livro daqui a pouco. Mas seja bem-vinda. Oi, meu nome é Eduarda, eu também sou egressa da UFR de Letras em Inglês e agora acabei de entrar no mestrado da UFMT em literatura. E é isso. Seja bem-vinda. A Duda também participa do nosso clube do livro da UFR, né? Nós temos dois, temos esse Literatura Irlandesa e o clube da UFR. Então é muito bom tê-la aqui também, Duda. Online fica mais fácil, né? Participar agora com essa correria do mestrado. Então, tá bom. Quem mais agora? Johnny. Você. Prazer, pessoal. Como a Camila falou, eu sou o estagiário que está auxiliando ela no projeto. Eu sou estagiário remunerado junto com a Giovana, que é voluntária. Eu já estava participando também do outro clube do livro da universidade, dos ensino inglesa. Eu estou no meu terceiro ano, não, indo para o quarto ano, acabei de ser aprovado pela professora, que faltava a nota dela para poder ser aprovado, e ela me aprovou hoje, então já estou oficialmente no quarto ano, e vamos ter uma boa relação durante o ano, ler bastante os livros e comentar aqui. Conhecer mais a literatura irlandesa, não é, Johnny? Exato, principalmente literatura irlandesa. Está sendo bastante legal ler o livro, inclusive. Tá gostando? Uhum, eu amei ainda por causa de uma situação ali que eu gostei, que eu vou comentar. Tá bom. Então, tá bom. Seja bem-vinda também, Johnny. E agora nós temos a Esther. Como eu falei, a Esther é nossa convidada hoje, como especialista na autora. Mas, Esther, fale um pouquinho sobre você. Oi, gente. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, Camila. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou no doutorado na USP. Eu me formei na graduação na UFRJ e desde lá eu já trabalhava com literatura irlandesa, mas eu trabalhava com Oscar Wilde. E aí, desde lá, eu trabalho com literatura irlandesa LGBT, mais especificamente. Então, eu trabalhei com Oscar Wilde, eu trabalhei questões de masculinidade e homoafetividade, enfim, relacionamento LGBTs entre homens. Para o mestrado, eu fui para a USP, e aí eu comecei lá a trabalhar com Emma Donoghue, e aí focar mais em pautas de relacionamentos sáficos dentro da literatura irlandesa. E aí, por fim, para o doutorado, eu estou trabalhando com a Adiba, eu trabalho com 3 romances dela. Esse, que é o Pega de Surpresa, né? E o Honey and Issues Fake Dating Guide e o Do's and Donuts of Love, que lançou no finalzinho do ano passado. E é isso, eu trabalho principalmente com essas questões de como relacionamentos LGBTs são apresentados na literatura irlandesa, e agora trabalhando com a Adiba entra muito mais a questão também de migração, de racialização, e como todas essas marginalizações ficam... elas se cruzam e se encontram, né? Mas é basicamente isso com que eu trabalho. Nós que agradecemos, Esther, por você ter topado, né, participar
Hoje a gente sabe que, né, o doutorado sempre tem muita coisa para fazer, e você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo ali para falar sobre a autora e por que ler, dar motivos para a gente para ler essa autora é muito bom. E Johnny, sabe, para não esquecer, é ela que eu estava te falando, é a Esther, que eu falei que você ia conhecer, que trabalha questões de diáspora, né, diáspora queer. O Johnny faz uma iniciação científica que tem a ver com diáspora e também LGBTs. O meu tema de TCC, na verdade, eu estou fazendo uma iniciação científica que vai ser meio que minha base para o meu TCC. E meu TCC é estudar, basicamente, diáspora queer no Brasil, como que eles utilizaram, como que pessoas LGBTs utilizaram o inglês para poder sair do país, ter uma ascensão de vida, melhores qualidades de vida, etc. Então, basicamente, uma diáspora. Sim, ai, que genial. É uma ideia muito boa. Tem muita coisa que tem como para usar. Muito legal. Se um dia você quiser conversar mais sobre. Não, bora manter contato. Bora manter contato. Sim, vamos, por favor. Então, também. Temos também, né, como eu falei, a professora Mariana Bolfarini, que não pôde estar presente hoje, e o Vitor Pacheco, que também não pôde estar presente hoje, mas vocês vão conhecê-los mais para frente. Então, gente, vamos falar sobre a obra e como eu expliquei brevemente no começo, a gente sempre faz, né? Então, um encontro de abertura da leitura para a gente discutir informações sobre os autores. Às vezes a gente fala também em razões para ler esses livros hoje, né? Nós tentamos sempre alternar a leitura de livros clássicos com livros contemporâneos. Então, é sempre bom a gente ter essa live, esse encontro de abertura, para a gente saber o que a gente pode esperar desses autores, né? A gente costuma fazer um cronograma de leitura para aquelas pessoas que preferem, né, ter uma disciplina maior e ler um número determinado de páginas ou capítulos por semana, né? Tem outras pessoas, como eu, que não seguem cronogramas, né? Tem dias que lê, como a Júlia, um livro de um dia para o outro, e tem dias, às vezes, que não lê nada, né? Mas, então, a gente vai disponibilizar esse cronograma para vocês, caso vocês queiram seguir, porque a nossa live de encerramento, né, onde a gente vai poder, né, falar sobre detalhes e soltar spoilers, enfim, no dia 15 de maio, tá? Então, deixem já na agenda marcado dia 15 de maio, mesmo horário, a gente vai encerrar essa leitura. Então, o cronograma que a gente vai disponibilizar é para quem gosta de ter essa disciplina de ler um determinado número de páginas, tá? E o grupo do Telegram é para aquelas pessoas que querem muito discutir alguma coisa do livro, assim, que né, precisa discutir com alguém, entre esses dois encontros que a gente faz de abertura e de encerramento, né? Então, quer muito discutir, sempre cuidando para não soltar spoilers, para quem, de repente, ainda nem começou a ler o livro, pode usar o grupo do Telegram para isso, tá? Então, tá. Esther, agora eu vou deixar com você, porque a Esther preparou ali algumas razões para a gente ler Adiba Jaidari. É assim que fala, né? O sobrenome dela? Eu falo Jagdar, mas Jagdar. Nas entrevistas que eu assisti, pelo menos ela pronunciava o Gzinho, mas... Que legal, é bom saber. Uhum. Então, Esther, a gente pode também, gente, entre as razões que a Esther foi apontando, comentar também. Vocês que já começaram a ler, podem contribuir com os motivos que ela foi elencando, tá? Sim. Gente, eu só vou avisar assim, quando eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo ver vocês. Então, vocês podem me interromper, ou, enfim, quem quiser falar no chat,
falo no chat, aí a Camila me fala se tem algum comentário e tal. Vocês estão vendo a minha tela direitinho? Sim. Ok, ótimo. Sim, eu esqueci também de falar que eu sou muito graciosamente financiada pela FAPESP. Eu devia ter falado isso quando eu me apresentei, mas bolsista FAPESP, é isso. Então, eu fiz essa apresentaçãozinha assim, bonitinha, com 5 motivos para ler. A ideia original era falar sobre o Pegas de Surpresa, né? Mas aí eu me toquei que muitas das razões pela qual eu gosto tanto de Pegas de Surpresa são coisas que a Diva, na verdade, vai implementar em todos os trabalhos dela. Então, eu tentei fazer algo mais generalizado. O primeiro motivo, como vocês devem ter notado, é a questão da diversidade de identidades. Eu adoro... E aí, isso são em 2 questões, né? A primeira é que todas as personagens principais da Adiba vão compartilhar de todas essas identidades marginalizadas, que inclusive ela faz parte, né? Eu não sei quanto vocês sabem sobre ela, mas como dá para ver na fotinho aqui, para quem... Tem uma foto dela no final do livro, né? Mas para quem não lembra, essa é a Adiba. Então, assim, ela é muçulmana, ela usa o hijab, ela se identifica como queer também. Ela, para quem não conhece a biografia dela, a Adiba nasce em Bangladesh e ela imigra para a Irlanda quando ela tem 10 anos de idade, e é só quando ela está lá que ela vai, enfim, aprender inglês, ela vai ter que começar a se inserir na sociedade irlandesa. Quando... Eu acho que na época em que ela se muda para lá, isso é um ponto que ela, por exemplo, toca em um outro romance que é o trabalho dela. Na época que ela se muda para lá, não existiam mecas na Irlanda, que é o templo em que os muçulmanos, enfim, fazem as orações deles e tem as congregações religiosas deles. Então tem, enfim... E, obviamente, ela é uma pessoa que, enfim, ela é sul-asiática e tem todas essas questões. Então, todas as personagens principais delas vão ter esse mesmo perfil. Elas vão todas ser da comunidade LGBT, sáficas ou bissexuais ou lésbicas. Elas vão quase sempre serem imigrantes ou de primeira geração ou, enfim, ou os pais delas imigraram. Uma grande parte delas vai ser muçulmana, ou elas não vão se identificar religiosamente. Então, são todas as características que todos os personagens delas vão ter. Mas essa questão da diversidade também é muito interessante porque elas, apesar de terem todas essas questões em comuns, elas sempre vão ser personagens muito diferentes, né? Então, por exemplo, a Nishat, que é a personagem principal de Pega de Surpresa, ela é uma personagem que eu acho muito interessante porque ela é muito teimosa, né? E aí, mesmo quando ela fica em situações em que a identidade cultural dela ou a identidade racial dela vão botar ela em... Quer dizer, ela vai ser posta em situações desconfortáveis por causa disso, ela em nenhum momento abaixa a cabeça. E isso, na verdade, gera muitos problemas para ela ao longo da história, sem dar spoiler. Mas ela vai ser alguém que sempre vai ter muito orgulho de quem ela é. O que, por exemplo, em outros romances da Diba, ela vai ter outros personagens que também vão ter todos esses mesmos traços, mas vão preferir abaixar a cabeça por uma questão de sobrevivência. E aí todos os livros da Diba vão falar muito bem sobre essas diferenças de como lidar com a sua identidade, ou como a sua identidade é percebida pela sociedade ao seu redor. Em Pega de Surpresa mesmo, a gente vai ver que a Nishat e a Flávia, que é o par romântico dela, por exemplo, vão lidar de maneiras diferentes com as questões de ser imigrante, de ser não branca na Irlanda, e as questões de sexualidade, de se assumir para sua família ou para seus amigos, etc. Então, eu acho muito interessante não só a gente ter essa pluralidade de identidades, mas ter essa diversidade de como as pessoas lidam com a própria identidade e como a identidade delas é recebida. Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz todos os livros dela serem super interessantes e diferentes um do outro.
A segunda coisa que eu gosto muito é a diversidade dos relacionamentos, né? Então a gente vai ter em Pega de Surpresa, né? A gente tem a Nishat e a Flávia que vão ter essa questão de virarem amigas e terem uma questão de rivalidade. A Nishat é muito próxima da irmã dela, ela e a irmã dela são muito amigas. Ela vai ter um relacionamento que é muito próximo, mas ao mesmo tempo muito complicado com os pais dela. A Flávia vai ter um relacionamento muito interessante com a mãe dela e com o pai dela, e por aí vai. A Nishat vai ter amigas também, e ela vai ter uma amiga que é branca e irlandesa, e uma amiga que também é imigrante, mas ela é coreana. E aí, enfim, todas essas coisas vão se entrepor, assim, e você vê como elas lidam uma com a outra. Mas em todos os livros da Diba vão ter diversos tipos de relacionamentos diferentes, o que é muito interessante para ver, especialmente porque ela usa isso para tentar fugir de muitos estereótipos e agendas que são passadas, né? Em Honey Issue, por exemplo, e aí eu vou dar spoiler de Honey Issue, porque não é o livro que a gente está debatendo aqui, mas porque é um dos meus livros favoritos. A gente vai ter a Honey, que a família dela é extremamente muçulmana, extremamente religiosa. O pai dela é, tipo, representante da comunidade muçulmana em Dublin. E ela saiu do armário como bissexual para os pais dela e eles super aceitam ela. E eles super apoiam ela em todas as questões de relacionamento. Eles são super orgulhosos dela e da sexualidade dela. E eles não escondem isso. E a gente vai ter a Ishu, que a família dela não é religiosa, não tem nada de tradicional, inclusive eles se afastaram muito da cultura Bangladesh depois de imigrarem, mas ela é uma personagem que nunca vai sair do armário para os pais dela, porque ela sabe que eles não vão aceitar. Eu acho que a Diba usa muito essa questão da diversidade de relacionamentos para demonstrar problemas reais das comunidades imigrantes e religiosas que ela faz parte, mas ao mesmo tempo que mostrar que vários estereótipos que as pessoas propagam não são realistas. Existe uma agenda muito grande, por exemplo, de que famílias asiáticas, famílias imigrantes e famílias muçulmanas são extremamente homofóbicas e super rígidas. E a Diba vai mostrar que, sim, existem essas famílias, porque existem essas famílias em qualquer cultura, independentemente de onde a gente esteja. Mas também existem famílias muito abertas e muito amorosas, independentemente de qualquer traço dos filhos deles. Eu acho que a Diba vai usar muito bem essa questão da diversidade de relacionamentos para demonstrar isso. E quando se trata das personagens principais em se relacionando com a sociedade, ela também vai usar essa questão da diversidade de relacionamentos para apresentar questões por exemplo, relacionamentos interraciais. Então, por exemplo, em Pega de Surpresa, a gente vai ter a Nishat, que é sul-asiática, e a Flávia, que é negra e brasileira. Em Do's and Donuts of Love, que é um dos livros mais recentes dela, a gente vai ter outra personagem sul-asiática que estava em um relacionamento com uma outra personagem que era branca e irlandesa, e como todas essas questões se misturam. Então, eu acho que essa diversidade de relacionamentos e de conexões também é muito interessante da gente ler. Só, Johnny, você quer falar alguma coisa? Sim, eu só queria. Isso também aponta muito uma verossimilhança com a realidade. Eu acho que o livro dela ela tenta trazer muita coisas que acontecem no dia a dia. Porque, por exemplo, assim como ela pensou assim, nossa, talvez meus pais vão me aceitar com facilidade, e ela viu que não aceitou, tem pais que vão aceitar e tem famílias que não vão aceitar, tem relacionamentos interraciais que vão acontecer, e, tipo, eu gostei muito que ela também apontou assim, tipo, em Dublin é mais fácil você achar outras pessoas que não são só irlandesas. Porque o problema que acontece com a Flávia, que eu acho que ela vai para o interior, onde não tem muito imigrantes. Aí surge outro problema. Eu gostei muito do livro nesse aspecto, assim, que, tipo, traz muita verossimilhança do que é real. Do que, tipo, ela não pensa assim, nossa, só a família dela não aceitou ela, todas as outras famílias são de boa, ninguém tem problema, só ela tem problema. Não, todo mundo tá tendo algum problema. Sim, isso é muito real. Eu sinto que, tipo, a Diba vai criar histórias que são muito realistas. Inclusive, eu falo um pouquinho disso em uma outra razão, mais pra frente. Mas sim, você tá super certo, eu concordo muito com o que você disse.
Um outro detalhe que eu acho muito bom também é que a escrita da Adiba eu acho muito balanceada. Eu acho que ela consegue muito trazer um toque de humor e de leveza durante toda a história, ao mesmo tempo enquanto ela lida com tópicos que são muito difíceis. São questões muito sérias e muito delicadas, né? Então, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito também, e que eu não incluí nessa apresentação, é o fato que a Adiba sempre vai inserir alerta de gatilho no começo dos livros dela, o que eu acho muito importante. Então, por exemplo, para a pega de surpresa, a gente vai ter questões de racismo, de homofobia, de bullying e de uma personagem que é forçada a sair do armário. São todas coisas muito sérias, são eventos muito traumatizantes. E a Anishak, por exemplo, ela vai passar por momentos que, assim, são muito pesados mesmo. Enfim, para não trazer spoilers, para a questão do bullying, eu sei que a Camila separou uma parte para a gente falar, mas mais para o final do livro, quando a gente tem essa questão da cena de uma personagem que é forçada a sair do armário, é uma cena muito séria. É uma cena que, enfim, inclui inclusive traços de violência mesmo. E são questões pesadas. Mas, assim, ainda assim, não é um livro que é difícil para você ler. Não é uma leitura que vai ser pesada para você. Você consegue reconhecer, ela consegue demonstrar que são momentos muito dolorosos que vão tocar você como leitor, mas é um livro que a leitura vai conseguir fluir de uma maneira boa. O que eu acho que é algo extremamente difícil de fazer, inclusive. É bem difícil, mas eu notei, eu estou na metade ainda. Eu não avancei muito do livro, mas essas partes, principalmente de racismo, xenofobia, né? Eu gostei do jeito que ela escreve, porque são coisas que, como você disse, são muito pesadas, mas ela consegue trazer isso de um jeito, assim, de como acontece, talvez como que um imigrante na Irlanda passou por isso nessa fase da vida, né, na adolescência, na escola, de uma maneira que a gente consegue perceber que é difícil, mas ao mesmo tempo a gente não fica assim, de uma maneira assim chocado, ou não é uma linguagem muito gráfica, né, que faz com que a gente não fique daquele jeito assim, né, impactado num jeito ruim. A gente fica impactado, mas a gente consegue, eu acho que é uma forma também de a gente ter empatia, né, com a narradora ali, com a protagonista. Então, eu gostei bastante dessa forma de abordar esses temas complexos de uma maneira mais leve, mas até com humor, né? Que isso, inclusive, é uma coisa que a literatura irlandesa tem muito, né? Às vezes trabalhar coisas muito, sei lá, tendo um conflito armado há 40 anos no norte da Irlanda e a gente vai rir desse conflito armado de alguma forma, né? Então, ela compartilha também desse aspecto ali, né? Então, que eu gostei bastante também. Sim. Eu acho muito interessante também você ver esses traços de uma influência literária irlandesa mesmo na escrita dela, que eu acho muito interessante. Mesmo quando os livros dela são muito voltados para a cultura Bangladesh, você consegue ver traços irlandeses, o que é muito interessante. E também que faz sentido, né? Ela passou a maior parte da vida dela lá. E isso é outra coisa que eu acho muito legal, né? Todos os livros da Adiba vão ter essa sobreposição de culturas e de tradições. E os livros vão incluir diversos elementos da cultura Bangladesh, irlandesa, brasileira e da mistura de ambas, incluindo comida, música, língua, etc. Da parte de Bangladesh, uma dos meus aspectos favoritos nos livros dela é que a Adiba vai incluir muitas palavras e, enfim, muito vocabulário em Bangladesh, especialmente quando as personagens estão em casa, conversando com os pais delas e coisas assim. E eu estava até comentando mais cedo com a Camila, que é muito interessante para mim que a tradução tem um glossário, porque os livros em inglês e original não tem glossário. É tipo, vire-se, para entender. Inclusive, em Honey Issue, a personagem vai visitar a casa da outra e aí é o pai dela que abre a porta. E eles têm uma conversa assim de 3 ou 4 frases que estão totalmente em Bangladesh.
e não tem tradução. É tipo, ou você joga no Google, ou fica aí um mistério para você o que eles falaram, que, enfim, não é nada demais, né? Ele basicamente pergunta como é que tá a escola, tudo bem, etc. Um diálogo super normal. Mas tá em Bangladesh, o que faz sentido, porque são duas pessoas de Bangladesh se encontrando, né? Por que elas vão falar inglês dentro da casa delas? Mas eu acho muito legal ela inserir esses elementos. E aí também, quando a gente tiver... a gente tem, por exemplo, a Nishat e a Flávia interagindo com personagens irlandeses, né? Como a Jess e a China. E a gente vai ter em outros livros também, quando tiver personagens irlandeses falando de comidas que são muito mais tradicionais para o povo irlandês e para adolescentes irlandeses de comerem no dia a dia, ou, enfim, falarem de lugares onde as pessoas lá vão passar o final de semana, sair com os amigos, etc. Elas vão ter esses detalhes. E em Pegas de Surpresa, a gente também tem a Flávia, que é brasileira, né? E aí, o diálogo em que a Flávia tem com a mãe dela, em algum momento aparece a mãe da Flávia, no livro original também, o diálogo também tá totalmente... e, de novo, não tem tradução. Vir-se para entender, o que eu acho muito... E vai ter, tipo, piadas específicas de cultura brasileira. Tem uma... A Flávia faz uma piada, por exemplo, com o Romero Brito, que eu acho hilário. Mas, enfim, eu acho muito legal essas misturas que ela vai ter e que, enfim, são muito presentes da vivência da Adiba também, né? Indo para lá desde que ela era criança e, enfim, crescendo lá. Eu acho muito legal, assim. Porque aí dá para aprender sobre duas culturas ao mesmo tempo. Mas, Esther, vamos fazer uma pergunta aqui, isso eu não sei mesmo, sobre ela. Como que ela fez para escrever, assim, ela fala sobre isso em entrevistas, sobre uma cultura brasileira, por exemplo, que eu sei que ela teve e tem muito contato com brasileiros na Irlanda, né? Porque, né, os brasileiros acham que são a terceira nacionalidade de imigrantes mais presentes na Irlanda, mas como que ela teve esse contato, como é que foi o laboratório dela, ela tem amigos brasileiros, como é que ela fez? Ela fala disso? Então, eu tenho muito orgulho disso, porque quando a publicação de The Hannah Wars, né, de Pega de Surpresa, completou 1 ano, ela fez uma live no Instagram e eu perguntei para ela nessa live por que ela tinha escolhido, de todas as nacionalidades, por que ela tinha escolhido brasileira para a Flávia. E ela respondeu para mim, eu tenho print. Mas, basicamente, a Diba ela é professora de inglês para estrangeiros. E ela tinha uma quantidade absurda de alunos brasileiros, e foi aí que ela começou a ter muito contato com a cultura brasileira. E quando ela entrou para o meio editorial, uma das editoras uma das pessoas da equipe de editorial de The Hannah Wars era brasileira. Tanto que uma coisa que a Diba faz questão é que, se você for no site dela, ela tem uma seção do site para cada um dos livros que são áudios pronunciando o nome das personagens. E aí, para o nome da Flávia, por exemplo, o áudio é feito por essa colega da editora dela, que é brasileira, para ter uma pronúncia bem brasileira mesmo do nome, o que eu acho muito interessante. Mas é basicamente isso, ela teve muito contato com a cultura brasileira pelos alunos dela, e ela começou, quando ela entrou para o meio editorial, começou a escrever, ela começou a ter esse contato mais direto com outra pessoa brasileira, e aí essa editora ajudou muito ela a desenvolver a Flávia, enfim, dar essas ideias, por exemplo, das piadas que a Flávia troca com a mãe dela, de cultura brasileira, e coisas assim. Então... porque se não tiver, eu acho que esse apoio fica muito mais fácil em cair em alguns erros, sim, né, estereótipos e tal, e até o momento, acho que ela não faz isso, que ela escapa bem dessa questão, né? Sem contar ali os spoilers, mas tem um conflito cultural ali entre ela e entre a Nishat e a Flávia, e sem cair nos estereótipos, né? Eu acho que ela teve bastante sucesso nisso. Sim, eu acho que a Diba é muito boa em tratar
essas questões de diferenças culturais com uma delicadeza muito boa, que eu achei muito interessante. E eu acho que a Flávia assim, eu acho que ela trata a Flávia como uma personagem muito boa, assim, as diferenças culturais e as delicadezas da cultura brasileira de ser alguém imigrante, a questão da história da mãe da Flávia, né, como é que elas vão parar na Irlanda, eu acho que também é uma história que é muito interessante porque não é considerada uma história de sucesso, assim, pelos estereótipos, assim. Mas eu acho que a Diba consegue apresentar tudo isso muito bem sem ser caricato ou ofensivo de nenhuma maneira. É isso mesmo. Sim, como a gente falou mais cedo, né, o que eu gosto muito na questão da Diba é que ela vai ter finais felizes, mas que são realistas. Porque eu acho que bem parecido com o que o Johnny disse, né? Porque um final feliz, especialmente para identidades marginalizadas, não vai significar que todos os problemas desaparecem. E aí, de novo, para não dar spoiler, eu vou falar de Hanicho, que, assim, vão ter os problemas de relacionamento das duas vão ser resolvidos, tem um final feliz, mas a Ishu e a irmã da Honey, que é uma outra personagem que tem um histórico bem difícil, vão ser... A irmã da Honey não, a irmã da Ishu. A Ishu e a irmã dela vão continuar tendo questões com os pais delas. A Honey vai ter questões com as amigas delas, enfim, que são brancas irlandesas e, enfim. E são questões que não vão ser resolvidas, porque às vezes esses problemas só não são solucionados, né? Mas eu acho que eles são bons também, mas eu acho que esses finais felizes que são realistas e que mostram que às vezes não fica tudo bem, são bons porque eles mostram que, assim, especialmente para uma pessoa que é da comunidade LGBT, é bom saber que, sim, existe a possibilidade que seus pais e a sua família não vão te aceitar. Mas você vai poder ser feliz mesmo assim. Tem um futuro feliz para você, mesmo se eles não te aceitarem. Sua vida não acaba no momento que você sai do armário para os seus pais e eles te aprovam ou não aprovam. Eu acho que são mensagens muito importantes de serem passadas, especialmente para um público mais jovem, na faixa de idade dos personagens principais, né? Que elas têm 16, 17 anos. É uma idade que eu sinto que é muito difícil imaginar vai ficar tudo bem, se a sua família rejeita quem você é. Eu acho muito importante que a Diba escreva livros que tenham essa mensagem que, assim, independentemente do que acontecer, vai ficar tudo bem. Então, essa é um dos meus aspectos favoritos dos livros, assim. Eu não sei, Esther, assim, sobre a sua pesquisa, como você estuda Young Adult Novel. Semana passada eu estive numa banca de uma aluna nossa da UFR que estudou Heartstopper. Eu vi os stories. A Jenny, que ela não conseguiu estar aqui hoje também, mas ela vai participar. E um dos aspectos que a Jenny fala no TCC dela é sobre essa trajetória, né? Ela inseriu Heartstopper nessa trajetória de romances LGBT, né, ou queer. E ela fala como Heartstopper destoa um pouco de obras mais antigas que tem uma visão trágica, né? Algo ruim sempre acontece com quem sai do armário ou quem assume o relacionamento, né, gay, e da pessoa morre, né? Tem aquele tropo do bury your gays, né? Então enterre seus gays, que é uma coisa que acontece muito, né? Alguma coisa ruim acontece, não precisa necessariamente morrer, né? Mas como Heartstopper, como Young Adult, e a gente vê com Pegas de Surpresa que não tem essa visão trágica, né? Não quer dizer que tá tudo bem no sentido de que não vai sofrer preconceito, né? Enfim, mas que existe uma vida, né? Após, né? Falar com os pais, assumir um relacionamento. Você vê isso também em outras obras da Adiba e de outros autores? Young Adult? Sim, definitivamente. Eu acho que tem esse...
Eu acho que literatura LGBT começou a ter um palco muito maior depois que começou a ter esse boom de literatura LGBT com o gênero Young Adult. Eu acho que foram duas áreas da literatura que deram as mãos e evoluíram muito, ganharam muito espaço dentro do mercado literário. Mas eu super tenho essa mesma visão, eu concordo muito. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais livros que vão, no gênero Young Adult, que vão ser narrativas que dão mais esperança, mas também que vão dar uma perspectiva maior. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve em literatura LGBT, especialmente até, sei lá, metade dos anos 2000, até os anos 2010, é que era apresentar a questão de sair do armário como o ponto-chave da vida de uma pessoa LGBT. Aquele é o momento central. E não é. É uma parte e acontece, e aí a vida segue. A sua vida é muito maior do que o momento em que você sentar para outra pessoa e falar: eu gosto de meninas, ou eu gosto de meninos, ou eu gosto dos dois, ou eu não gosto de ninguém, e por aí vai. Eu também acho que também tem esse movimento muito interessante agora de demonstrar sair do armário como um processo contínuo, né? Até porque, enfim, enquanto a gente vive em uma sociedade heteronormativa, você nunca para de sair do armário, porque as pessoas sempre vão estar assumindo uma heteronormatividade sobre você, e por aí vai. Mas sim, eu diria que são narrativas mais interessantes porque elas vão mostrar como a questão de sair do armário como só uma parte do processo. Eu acho que mais importante do que isso é mostrar que a vida é muito maior do que isso, e muito mais longa, que você vai ter, enfim, 1000 vivências que, enfim, que vão para além de sair do armário ou vão para além de uma rejeição que inclui sair do armário ou não. Eu não sei se eu estou fazendo sentido, ou se ficou confuso. Sim, não, mas eu lembrei muito da defesa da Jenny e hoje, com a sua fala, essa questão de que não é necessariamente, não é, na verdade, completamente uma romantização, né? Porque Heartstopper foi, né, lido por alguns críticos e visto como uma certa forma de romantizar, né? A vida de muitas pessoas não é assim, né? Mas também não vejo dessa forma, né? Porque não é triste, não é trágico, não é o fim para todas as pessoas, né? Existe ali uma esperança, e principalmente nessa faixa etária, né, das protagonistas, né? Sair do armário, vamos dizer assim, não tem que ser complicado, não tem que ser o fim, né? Existem Sim. Alternativas, né? Eu acho também, para além da questão de terem outras alternativas, eu fico muito com o pé atrás com as pessoas que acham que ter um personagem sair do armário e ter uma experiência positiva é romantizar isso, porque, enfim, para muitas pessoas é uma questão que vai ser muito difícil, muito dolorosa, porque eu acho que quando você só conta esse tipo de história, onde algo horrível acontece, você cria esse medo, esse terror, você cria essa ideia de que se você é LGBT, a sua vida vai ser dolorosa, ponto. Não existem outras opções. E é uma ideia que vai, assim, ir para além da questão de sair do armário, né? A questão que se você é LGBT, você vai sofrer, ponto final. E, na verdade, é uma ideia meio homofóbica, na verdade, isso. Porque diminui a existência de pessoas LGBTs e foca só na rejeição que elas podem sofrer. Quando não é assim, existe muito mais. Existe muita felicidade em ser da comunidade LGBT e em conhecer outras pessoas da comunidade e criar essas conexões, que vão muito mais do que, enfim, questões, essas partes negativas. Heartstopper é uma história muito interessante para mim, porque a história, a gente vai ter a trajetória do Nick e do Charlie, e
a trajetória do Charlie vai ser muito mais sobre ele se aceitar como pessoa e ele aceitar o carinho de outra pessoa do que sobre o trauma que ele sofreu saindo do armário. E a história do Nick vai ser muito mais sobre ele descobrir quem ele é e ele crescer na identidade dele e ele aprender o que é amar outra pessoa, do que vai ser sobre ele descobrir que ele gosta de meninos e ele sair do armário. É uma história muito maior sobre eles dois se encontrando como pessoas, independentemente do gênero, e se conectando, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que é uma história muito interessante também para falar sobre essas questões de, enfim, de sair do armário e de sexualidade e de vida e blá blá blá. Uhum. Concordo bastante. E eu te trago 5 razões, né? E aí o meu motivo bônus é porque, sim, eu falo muito sobre representatividade. E a razão pela qual é tão importante a gente ter livros como os livros da Diba no meio editorial é porque eles incluem várias identidades que não são geralmente representadas na mídia, ou elas não são representadas com frequência. E a Diba mesmo, na dedicação dela do Pega de Surpresa, ela vai falar, né, que é para todas as meninas de pele escura queer, esse livro é para vocês. Porque quando a gente, assim, representatividade sáfica na mídia já é rara. Representatividade sáfica não branca, então, é, tipo, muito difícil de encontrar. Então, assim, esses livros são muito importantes para as pessoas que fazem parte dessas comunidades marginalizadas. Mas para mim, por exemplo, que sou branca, ou que, por exemplo, enfim, ler histórias de pessoas marginalizadas que não são do Brasil, ou que são imigrantes no Brasil, etc., para mim, ler esses livros também é extremamente importante. Porque você cresce, você ganha muito mais como pessoa e como leitora quando você lê livros de identidades que não são as suas. Existe uma coisa muito importante entre ler histórias com que você se identifica, especialmente se a sua identidade não é mostrada ou representada o suficiente na mídia. Mas existe algo muito maior e muito mais poderoso sobre ler histórias que você não identifica, que você não faz parte, e que você talvez nunca consiga entender. Tem um espectro gigante de experiências humanas que a gente não tem acesso e que a gente não compreende. E eu acho que a gente só ganha quando a gente lê elas e quando a gente tem acesso a elas. Enfim, eu acho que quando só lê histórias em que você se identifica ou que você se vê representado, torna a visão de mundo muito pequena. E eu acho que, assim, ler livros como o da Diba, ou, enfim, ler outras histórias com outros personagens que não são brancos, ou que são imigrantes, ou que têm identidades da comunidade LGBT que você não se identifica, são ganhos imensos, assim. Acho que eu sempre vou apoiar qualquer tipo de leitura ou ato que ajude a gente a se desenvolver como humano e ajude a gente a desenvolver uma empatia com o próximo que é diferente da gente. Eu acho que essa é a minha parte favorita da literatura, e é o que mais me trouxe para querer estudar literatura e querer ler mais, querer aprender mais. Enfim, eu acho essencial ler histórias que você se identifica, mas mais essencial ainda é ler histórias que você não se identifica. E esses são os meus motivos para ler a Diva Jagda. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem de Pega de Surpresa e dos outros livros dela, que eu sempre vou recomendar. E eu queria ler o meu e-mail para quem quiser conversar depois. E é só isso. Obrigada, Esther. Eu acho que seus motivos contemplaram várias dos aspectos, né, várias características que tornam esse livro importante, e outros também da autora, né. Me interessei bastante, quero ler os outros. Eu já, né, tinha visto você falar, né, em alguns eventos sobre a Diba, mas agora que eu estou lendo a autora, assim, propriamente, e estou gostando bastante. Mas eu queria perguntar para vocês, quem já leu o livro como a Júlia, o Douglas que já leu
pouco, eu acho, né? Johnny, que começou a ler também, não sei se a Duda, e também queria dar as boas-vindas para a Ana Carolina, que entrou um pouquinho depois, né? Se vocês, o que vocês estão achando? Quem começou a ler, né? Ou quem já leu, o que vocês mais gostaram até agora, do que vocês estão lendo? Vou começar comigo, então. A personagem que eu mais estou gostando é a irmã mais nova. Esqueci o nome dela, é alguma coisa de Lily? É Priti. 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 Eu achei ela muito legal. Ela é muito assim, uma pessoa muito assim livre, como é tipo um passarinho. Ela assim, não existe segredo entre irmãs. Aí ela é uma pessoa que está sendo um apoio muito emocional para Nishia, eu acho que é isso. Nishat. Isso. Para Nishat, porque ela é a única pessoa ali do meio da Nishat que está conseguindo ser um apoio emocional para Nishat na situação que ela está. Que a gente viu que os pais dela não aceitou bem a fala dela enquanto a sexualidade dela. E eu gostei bastante. É o primeiro que eu fiquei fazendo um jogo comigo mesmo, assim, quando eu ia vendo os personagens na escola, porque eu ficava tentando assim, olha, como é Dublin, eu acho que vai ter muito imigrante. Aí eu fiquei assim, nossa, tá tendo imigrante mesmo, deixa eu fazer um joguinho de adivinhar quem é, de que país essa pessoa é. Aí quando aparecer a Cheon, já adivinhei, é sul-coreana, porque é um nome coreano. Eu sei que é um nome coreano. Aí ela apareceu com toda a problemática da Coreia, de elas sentirem falta, né? Porque a Nishat, ela conhece essa nostalgia da pessoa ter um país materno, porque a Cheon, ela sente isso, assim, de tipo, eu ganhar 1.000 euros é pouco para eu poder viajar para Coreia do Sul. Aí, você pode fazer. Aí outra amiga dela, a Jess, você pode ir para Europa. Mas assim, a Nishat entendeu que não é sobre a questão de viajar, é sobre você se reconectar com a sua cultura, com o seu país de origem. Aí eu gostei também muito de ver as outras representações assim de outras nacionalidades da China, com a Xiana, acho que é Xiana, a inimiga da Nishat lá. E China. China. E o que eu ia falar é sobre a brasileira, porque, como sempre, brasileiras mexendo com a cabeça de pessoas, porque a Flávia, ela só apareceu lá e já mexeu com a cabeça da Nichat. Eu ri bastante, disse, nossa, brasileiro realmente é algo. E é isso. A gente se reconhece, né, Johnny? O brasileiro sempre dando algum tipo de BO na cabeça de alguém, seja bom ou de forma ruim. Bacana. Quem mais, gente? Gostaria de compartilhar o que achou, o que gostou, e também pode falar do que não gostou, com cuidado para não soltar spoilers. Eu posso falar um pouco, então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Eu gostei do comentário que vocês fizeram, né, sobre ter certa base ali na literatura irlandesa, porque o meu TCC foi sobre um conto irlandês, que é Everything This Country Must, do Colum McCann. E eu fui exatamente por esse lado de a narradora ser uma adolescente, uma jovem, e como que isso traz certa leveza para lidar com assuntos delicados. Porque apesar de no conto não ter outras nacionalidades, ser só irlandeses, tem toda aquela questão da Irlanda do Norte, né? Então você tem ali uma minoria que é católica, que tem menos direitos, a maioria é protestante e tudo mais, e no conto, você lê, não é tão pesado, porque quem tá narrando é uma adolescente, é uma pessoa ainda, de certa forma, inocente, né, pra vida, e se fosse narrado pelo pai dela, seria bem mais pesado, seria bem diferente. E pensando na Nishat, se fosse os pais contando a história dela, com certeza também seria diferente, né, vendo essa perspectiva de narrador e de conflito de geração, como que uma geração vê um conflito e a geração mais nova, como que ela lida com isso, como que é diferente essa questão de visões, né? Então, para Nishat, ela fala, não tem problema a pessoa ser
Opa, como que traduz? Moleza? Muçulmana? Isso, muçulmana e ser gay ou bissexual, porque uma coisa não anula a outra. Mas se você for explicar isso para uma geração anterior, talvez a mente da pessoa chegue a buga, porque muitas vezes eles colocam essa questão de anular, né? Se você é tal coisa, você não pode ser outra coisa, mesmo que sejam aspectos diferentes da vida. E eu ainda quero ler de novo, porque como eu li muito rápido, eu não consegui fazer muitas anotações muito no início, mas eu gostei bastante da leitura. Eu lembrei de quando eu estava lá fazendo o TCC. Sim, esse conto que você estudou é maravilhoso. Lembro da primeira vez que eu li Everything in this Country Must, como eu fiquei impactada. É muito bom esse conto. Mas é legal o que você disse, Júlia, porque até é uma coisa que a gente pensa, né, a gente no sentido de sociedade, esse senso comum de que uma identidade anula a outra, né, que apesar de a gente saber que em alguns países, né, que de maioria muçulmana, homossexualidade é crime, mas não é em todo lugar, não é assim, né? Não é assim uma coisa unânime, né? Então é muito mais às vezes uma coisa mais política do que uma coisa religiosa, né? Então eu gostei dessa parte que no que eu li até agora, de que é uma questão cultural, né, para Nishat, não é uma questão assim, oh meu Deus, né, eu vou ser presa ou eu vou morrer, porque não é assim para todo mundo, né, existem nuances, né, entre os muçulmanos, mas também tem muita coisa que a gente ouve de preconceito, de estereótipo, né, de muçulmanos, que esse livro vai desmantelando, né. Gostei bastante da sua fala, Júlia. Alguém mais gostaria de compartilhar? A Ana Carolina não vai conseguir falar, mas ela escreveu aqui no chat e eu vou ler, tá? Ela pede desculpa porque ela está no trânsito e ela disse que começou a ler, mas ainda não avançou muito, mas gostou da escrita fluida e está curiosa para saber o que vem por aí. Ela trabalha em escola e ficou pensando também na recepção dos jovens na faixa etária da Nishat. Esther, eu estava pensando assim, né? Como é que esse livro, acho que tem um pouco a ver com o que a Ana escreveu aqui, como esse livro foi recebido na Irlanda, assim, a crítica, como foram as vendas, como foi? Então, ele teve uma recepção bem positiva, mas isso é o que eu acho muito interessante, né? O livro dela foi só explodir mesmo quando lançou o segundo livro dela, que foi Honey Issue, porque Pega de Surpresa ganhou uma capa americana. E aí começou a ser vendido nos Estados Unidos. E aí explodiu. Também porque, se eu não me engano, o lançamento da capa americana casou com o começo o começo de julho, que é o mês do orgulho LGBT, né? Então, vários sites fizeram listas, tipo... Porque, enfim, todo mundo que estuda literatura LGBT fica nesses meios na internet, todo mundo, enfim, até também no TikTok também, eles fazem listas, tipo, romances sáficos para você ler, romances LGBT para você ler. Então, o livro dela foi muito recomendado nessas listas, até porque ele entra em várias questões, né? Só em Pega de Surpresa a gente vai ter representatividade lésbica, representatividade bissexual e representatividade não branca. Então, assim, já são 3 listas que iam incluir o livro dela. E aí teve uma segunda onda em que o livro dela foi muito recomendado, porque Young Adult tem fases. Tem época em que tipo, todo mundo parece que eles estão publicando o mesmo tipo de... a mesma base de história, né? E aí o segundo livro dela é Fake Dating, né? O namoro falso, que teve uma grande onda aí em 2022.
pensei que todos os livros de Young Adult que foram lançados em 2022 são de namoro falso. Então, recomendaram esse livro novo dela, e aí, por causa disso, Tag de Surpresa foi recomendado novamente para as pessoas lerem. Então, mas é isso, tipo, ele teve uma recepção boa, mas ela teve também muitas pessoas que... Inclusive, eu fui ver isso quando eu estava preparando esse PowerPoint. As primeiras 3 reviews de leitores que eu vi, todos eles deram tipo, uma nota tipo 3, 3,5 pro livro, porque eles falaram que eles não se identificaram com a história. Eu vou fazer um slide só para isso. Mas assim, ela realmente explode quando o livro foi lançado nos Estados Unidos. Eu fico pensando essa questão para os irlandeses, né? Eles têm essa questão da imigração há muito tempo, né? De muitas identidades diferentes, mas também como para eles ler uma história em que a protagonista, né, não é irlandesa, não é branca, as protagonistas, né? Porque tem a Flávia também. E ver isso do ponto de vista não do irlandês vendo o outro, mas do outro tendo voz, né? Do outro falando. Porque muitos irlandeses já escreveram sobre isso, né? Agora, é a voz, né, do imigrante. O que eu noto é que os livros da Diba geram um certo desconforto, às vezes. Especialmente em momentos em que, tanto nesse quanto em Hanish, em que ela aponta momentos em que os personagens irlandeses falham em entender uma personagem não branca, né? Até porque o irlandês, ele tem muito esse apego à identidade deles de serem uma nação muito aberta e muito boa com a questão da imigração. E eu não estou dizendo que eles não são, assim, eu acho que seria meio absurdo falar que eles não são bons nisso, mas não tem como fingir que, enfim, que não existe racismo ou que não existe xenofobia na Irlanda. Isso seria absurdo. E a Diba é uma autora que vai apontar e criticar muito isso. Inclusive, ela tem sido muito vocal nas redes sociais dela, desde que começou o conflito... Começou não, né? Desde que a gente voltou a ter uma nova onda de conflitos na Palestina, e ela tem sido muito crítica à imagem que a Irlanda está se apresentando na mídia. E ela falando, tipo assim, todo esse apoio que eles dizem que eles estão dando aos imigrantes palestinos e, enfim, a identidades muçulmanas e de diáspora da Palestina aqui na Irlanda, não é real. Então, e ela está sendo, enfim, muito criticada dentro da Irlanda por causa disso. Mas, enfim, eu acho que é sempre importante a gente ouvir essa outra voz também. Mas eu também, enfim, também vejo muitos autores irlandeses brancos que super elogiam ela justamente por ela apontar todas essas falhas, então. Para a gente não se estender muito, gente, eu selecionei, na verdade, vários trechos do comecinho, mas eu só vou ler parte de um que a Esther até comentou antes que eu tinha selecionado, porque mostra essa questão da xenofobia, né? E também a questão do bullying, porque ela tem essa ex-amiga agora, inimiga mortal, que é a China Queen. E ela mostra como que essa história começou, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho para a gente ter um feeling da história. Então, é o capítulo 6. China Queen nem sempre foi minha inimiga mortal. Na verdade, muito tempo atrás, nós éramos amigas. Bem, mais ou menos. Em nossos primeiros dias do ensino médio, quando todas nós chegamos a este lugar novo com um frio na barriga, China e eu nos conhecemos. O destino ou a administração da escola decidiu colocar nossos armários um ao lado do outro. Quando nós duas nos ajoelhamos para abrir nossos armários com um tranco, murmurando entre dentes nossas combinações para nós mesmas, nossos olhares se encontraram. Trocamos um sorriso nervoso. Ela era mais corajosa do que eu, o que era previsível. Ela estendeu a mão e disse: "Eu sou a China", na voz mais radiante que eu já havia escutado. Nishat. E foi assim que eu sobrevivi ao meu primeiro dia no ensino médio, sem minha irmã caçula.
Eu estava navegando por mares inexplorados, mas com China ao meu lado, tudo aquilo pareceu mais fácil. Fizemos uma amizade descontraída e que se restringia à escola, mas que floresceu como acontece com toda nova amizade. E aí ela vai contar sobre a festa da Catherine McNamara, que é quando o conflito acontece. Né? Eu vou pular ali um pouquinho para a página 59. Mas eu já estava lá, minhas mãos todas ocupadas com as bolsas, minha mu já a meio do caminho de casa e não havia nada que eu pudesse fazer. Então engoli meu orgulho e fui entrando, murmurando um feliz aniversário, sem muito entusiasmo e empurrando um presente nas mãos de Catherine. China se encaixava na festa como a última peça de um quebra-cabeça. Já eu me encaixava mais como alguém muito ruim em quebra-cabeças, como se alguém muito ruim em quebra-cabeças tivesse tentado usar super cola em uma das peças, movida pela frustração. Por algum tempo, eu fiquei ali pelos cantos, assistindo a China ser a alma da festa. Mandei uma mensagem para Priti, fingindo que meu telefone era a coisa mais interessante que um dia já havia existido. Essa festa está horrível, quero ir embora. Priti respondeu, tem que segurar a onda. É sua primeira festa com essas meninas. Vai ficar tudo bem. Me encaixei ao lado de China no meio de uma conversa. Oi, tentei ser animada e efusiante como tinha visto China ser com outras pessoas. Nela era charmoso. Em mim, patético, talvez. Foi isso que pesquei da forma como todas naquela sala olharam para mim com sorrisos que não chegavam até seus olhos. Ah, essa é a Nishat. China estava dando exatamente o mesmo tipo de sorriso que as outras. Ela acenou na minha direção como se eu não chamasse atenção, como se minha pele escura não me destacasse como um ponto de interrogação em um mar de pontos finais. Oi, Nesha, eu sou a Polly, disse uma garota com uma brilhante cabeleira ruiva, estendendo a mão como se fôssemos mães de meia-idade e não garotas de 12 a 13 anos. Oi, é Nishat. Nishat, tentei outra vez. Uma ruga apareceu na testa dela, como se pronunciar meu nome fosse um problema de matemática difícil que ela não conseguia entender muito bem. Ei, posso falar contigo? China já estava me levando e me puxando para longe do bando de garotas antes que eu conseguisse respondê-la. Ela me levou até um canto do corredor, bem junto à porta da frente. Lembro de ver um reflexo do pôr do sol no rosto dela, dourado, laranja e vermelho. Acho que você devia ir embora. Franzi o senho. Foi você quem me convidou para vir. Foi um erro. Achei que não seria um problema, mas acho que a Catherine só disse que eu poderia trazer uma amiga para ser gentil. Mas eu já estou aqui. Eu sei, mas você pode inventar uma desculpa e ir embora. Diga para Catherine que está se sentindo mal. Tenho certeza de que ela vai entender. Mas e você? Perguntei. Achei que não haveria como nós duas fingirmos que estávamos passando mal e nos safarmos. Vai dizer a ela que tem que ir comigo para garantir que eu vou ficar bem? Algo se transformou no rosto de China. Ficou mais sombrio ou talvez fosse só a luz do sol do crepúsculo. Mas uma mudança aconteceu, não só na expressão dela, mas no ar ao nosso redor. Eu não vou com você. Por que não? Mas no instante em que eu fiz essa pergunta, a ficha caiu. China havia encontrado o seu lugar e ele não me incluía. Não podia me incluir. Eu estava sendo abandonada ao relento frio. Literalmente, porque fazia menos de 3 graus lá fora, apesar de ainda estarmos no verão. Eu gostei desse trecho, assim, porque mostra essa questão de não só de um conflito adolescente, né, de amigas que brigam, não teve necessariamente uma briga, mas tem esse fundo também da questão da xenofobia, né, da China não ser bem-vinda entre aquelas garotas brancas, né. Não sei o que vocês acham dessa parte, quem já leu, qual a impressão que vocês tiveram, o que vocês acharam? Eu considerei que a China, ela meio que assumiu um papel de opressor para poder se encaixar. Então, por exemplo, porque eu ia comentar isso mais no momento da reunião, que, tipo, não é porque você é imigrante que você deixa de praticar xenofobia.
Então, assim, existe até uma escala de poder, de status cultural que as pessoas elas vão ter em relação às outras culturas. Então, acabou-se que a cultura da China, e pela ela ser uma pessoa muito extrovertida, muito legal, como foi demonstrado até o momento que a gente leu o livro, ela se encaixou melhor, foi mais aceita, entre muitas aspas, e utilizou essa oportunidade assim para meio que fixar mais ainda uma posição dela para não sofrer tanto preconceito. Então, tipo, o sonho do opressor é se tornar, o sonho do oprimido é se tornar um opressor, foi o que aconteceu aí. Na minha abordagem do que eu li, foi meio que aconteceu isso, que ela utilizou da cultura e da introspectividade da Nishi, sempre esqueço dela. Nishat. Eu sou muito ruim com nomes. Nishat, para poder se enturmar. Eu acho que tem uma questão ali, claro que também tem esse joguinho de poder sempre entre adolescentes, né? Quem já trabalhou com adolescentes sabe. Quer dizer, tem, né, a pessoa mais popular e tal, e não... imagina a pessoa popular ser amiga de uma imigrante muçulmana, né? Sul-asiática, que não é branca, né? Porque, claro, né? Sul-asiático não vai ser branco. Mas, enfim, é uma coisa que não se encaixa nesse jogo de poder, né? E, claramente, a Nishat era útil para a China quando a China não conhecia ninguém, mas a partir do momento que ela foi convidada para essa festa da Catherine, que parece ser uma menina bem popular, né? Aí já não serve mais, não combinam as duas coisas, né? E aí essa questão da xenofobia, né? Até porque um pouquinho mais para frente, a gente vai ver a razão, né? O que a China falou para Catherine e para as outras meninas da razão da Nishat ir embora, que é um boato absurdo, né? E isso pega depois na Nishat e na família da Nishat, porque é sobre o pai dela e o restaurante do pai dela, né? Então, também, né, eu acho que são essas coisas que se entrelaçam, né? O conflito adolescente, racismo, xenofobia, e como essas coisas estão interligadas de alguma forma, né? Eu acho que a China também, para mim, ela é uma personagem muito quase engraçada, assim, porque ela também tem um racismo / xenofobia tangencial que eu acho hilário, né? Que o nome dela é China, com Y, porque os pais dela, que são 2 brancos irlandeses, fizeram intercâmbio na China depois da faculdade. Intercâmbio era uma viagem, na verdade, né? Que não foi intercâmbio. Eles viajaram para lá para, tipo, eles conhecem lá, se apaixonam e aí voltam para Irlanda. E aí, por causa disso, o nome dela é China, com Y. Eu acho que tão... Enfim, e ela é super branca, loura, dos olhos azuis. Eu acho tão engraçada a história do nome dela, porque demonstra tanto essa questão desse exoticismo, né? De um orientalismo que eles têm que é demonstrado aí, e aí, tipo, quando é nesse caso, não, porque os pais dela viajaram para a China, e aí o nome dela por causa disso, aí é uma coisa mais legal. Mas, tipo, quando a Nishat é sul-asiática, e ela tem um nome que é realmente sul-asiático, aí não é legal. Então as meninas populares não querem ser amiga dela por causa disso. Eu acho essas coisas bem... São várias camadas de microagressão. Sim. Exatamente. E, gente, mais algum comentário? Alguém mais queria dizer alguma coisa? Eu só queria dizer que um ponto que a Júlia falou sobre narrativa é muito interessante, porque eu discuto muitas séries, livros com amigos meus, e eu cheguei a uma conclusão, assim, que, tipo, eu gosto muito de anti-heróis. E porque anti-heróis, para mim, são melhores desenvolvidos e tudo mais. Mas a diferença de um anti-herói
e de um herói, vulgo protagonista, é justamente o narrador que está narrando a história do protagonista. E tudo que é contra o protagonista é um anti-herói. Então, quando a gente traz o narrador para narrar a narrativa do anti-herói, ele se torna um herói. Não sei se vocês entenderam o meu ponto. Então, é muito interessante ver como que essas histórias que aparentam, mostram vários pontos de vista, assim, várias realidades, elas vão mostrando, assim, que, tipo, a vida é muito complexa, que não existe um mocinho e um vilão. Então, assim, eu ainda não cheguei no ponto, assim, do porquê a China fez aquilo, ou se ela se arrependeu, do porquê ter espalhado o boato, se ela tá querendo se redimir, não cheguei nesse ponto ainda. Mas mostra muito assim mas eu acho que talvez ela, pelo andar da história, ela tá querendo se redimir pelo que ela fez, não sei. E chega muito nessa questão assim de que tipo nem todo mundo é muito bom, nem todo mundo é muito ruim. Às vezes a gente tem essa perspectiva que a gente nunca vai ser o vilão da história, porque a gente sempre quer se imaginar como protagonista, mas não, às vezes você vai ser o anti-herói na vida de outras pessoas. Eu não sei também se a autora quer fazer isso também, né? De mostrar, assim, pessoas... E a gente já viu que não, né? Que elas, assim, pessoas monolíticas, né? De uma cor só, no sentido de... essa pessoa é boazinha, essa pessoa é a vilã, assim, não são pessoas como as identidades ali são, né, tem essas nuances. Tem a muçulmana, que é queer, tem a brasileira, que não tem uma história de migração de sucesso, né, como se poderia esperar. Então, eu acho que ela tem bastante sucesso nessa caracterização das personagens, né, que foge muito dessa coisa de mocinho e vilão, enfim. Enfim, é isso. Gente, então, queria agradecer a presença de vocês. Então, nós começamos a nossa leitura hoje, então, nós vamos postar no Instagram o cronograma de leitura para quem quiser seguir, tá? E eu peço que deixem na agenda marcado já para o dia 15 de maio, né, 18 horas do Mato Grosso, 19 horas de Brasília, para a gente discutir agora com spoilers e tudo mais, o que a gente achou. E geralmente a gente faz uma dinâmica que é quantas estrelas você dá para esse livro, né? De 1 a 5. E por quê? Tá? Se vocês quiserem selecionar trechos para discutir, são bem-vindos, é isso que a gente quer também. Johnny e Giovana vão preparar umas perguntas para a gente ir, né, guiando nossa discussão no próximo encontro de encerramento. Mas é isso. Então, quem não... De repente, se vocês conhecem alguém que se inscreveu e não pôde participar hoje, pode falar que não tem problema, porque na próxima reunião a gente vai discutir o livro novamente, agora com todos os detalhes. Tá bom? Então, agradeço a Esther mais uma vez por ter vindo apresentar a obra da autora, agradeço a presença de vocês e aguardo todos no dia 15 de maio. Tá bom, gente? Sigam nossas redes sociais. E é isso. Obrigada. Ok. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Tchau, até a próxima. tchau. Ai. Foi bom? Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Opa, gente, como é que eu faço? Aqui.